O brasileiro trabalha muito, acorda cedo, pega transporte lotado, enfrenta jornada longa, chega em casa cansado, no dia seguinte, tudo de novo. E no fim do mês, o dinheiro mal dá para sobreviver. Mesmo assim, pouca coisa muda. A pergunta que quase ninguém faz não é porque o salário é baixo. A pergunta é, por que isso se tornou normal? Porque tanta gente aceita viver no limite, chama isso de estabilidade e segue em frente sem reagir. Hoje a gente não vai falar de governo, nem de programas sociais. A gente vai falar da população, de comportamento, de adaptação e de uma zona de conforto que não tem nada de confortável, mas parece segura demais para ser abandonada. O que é trabalho pobre? Existe uma diferença importante que quase nunca é explicada. Ter trabalho não significa prosperar. Para milhões de brasileiros, trabalhar virou apenas uma forma de não cair, e isso muda completamente a relação com o esforço. Trabalho pobre é quando a pessoa se dedica, cumpre horário, produz, se cansa e mesmo assim continua pobre. Não constrói reserva, não planeja o futuro, não melhora de vida, apenas sobrevive. Esse tipo de trabalho cria uma ilusão perigosa. A pessoa sente que está fazendo a sua parte, afinal, ela não está parada, está ocupada, cansada, sempre correndo atrás. Isso gera uma sensação de dignidade, mas não necessariamente de progresso. Com o tempo, essa rotina vira referência. O salário apertado vira padrão. O aperto mensal vira normal. A ausência de crescimento deixa de ser vista como problema e passa a ser encarada como realidade. Aos poucos, o horizonte encolhe. O objetivo deixa de ser prosperar e passa a ser apenas pagar as contas do mês. O pensamento de longo prazo desaparece, não por falta de inteligência, mas porque a sobrevivência ocupa todo o espaço mental. Trabalho pobre também consome energia emocional. Depois de um dia inteiro lutando para manter tudo em pé, sobra pouco fôlego para pensar em mudança, aprendizado ou risco. O cansaço constante não é apenas físico, é psicológico. Nesse cenário, o esforço vira repetição. Não existe estratégia, só rotina. Não existe crescimento, só manutenção. E quando alguém vive assim por muito tempo, começa a acreditar que isso é o máximo que dá para alcançar. É importante deixar claro, isso não tem a ver com preguiça ou falta de caráter. Tem a ver com adaptação. O ser humano se adapta ao ambiente em que vive. E quando o ambiente oferece pouco, aprender a viver com pouco vira a habilidade de sobrevivência. O problema é que essa habilidade, quando dura anos, se transforma em limite invisível. A pessoa aprende a se virar, mas desaprende a imaginar algo além. E é assim que o trabalho pobre deixa de ser apenas uma condição econômica e passa a ser um estado mental. Enquanto essa diferença não for entendida, muita gente vai continuar confundindo esforço com progresso e chamando sobrevivência de vida. Se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ari Filho e esse é o Desperte e Prospere, um canal criado para conversar sobre coisas que muita gente vive, mas quase ninguém para refletir. Aqui a gente não aponta o dedo, não julga e não simplifica problemas complexos. A ideia é entender o que está por trás da nossa realidade e despertar uma consciência que muita gente nunca teve oportunidade de desenvolver. Então, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o like e agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. A normalização da sobrevivência. Existe um momento silencioso em que a sobrevivência deixa de ser uma fase temporária e passa a ser aceita como estado permanente. Não acontece de um dia para o outro. Acontece aos poucos, quase sem perceber. O brasileiro, em geral, não diz que vive bem. Ele diz que dá para levar. Essa frase resume muito mais do que parece. Ela revela uma adaptação contínua à escassez. Uma forma de ajustar expectativas para não sofrer tanto com a realidade. Quando o salário mal cobre o básico, a mente começa a recalibrar o que considera normal. Gastos que antes seriam inaceitáveis passam a ser vistos como inevitáveis. Sonhos viram luxo, planejamento vira algo distante. O foco se desloca completamente para o curto prazo. A sobrevivência vira vitória.
Pagar as contas do mês já é considerado sucesso. Não ficar devendo já é motivo de alívio. E assim, sem perceber, o padrão de vida deixa de ser questionado. Esse processo é reforçado pelo ambiente. Quando todo mundo ao redor vive mais ou menos da mesma forma, a comparação nunca é para cima. Sempre existe alguém em situação pior, e isso vira consolo. Pelo menos não estou como fulano. Esse pensamento alivia, mas também paralisa. A normalização da sobrevivência cria um efeito perigoso. Ela anestesia a indignação. Aquilo que deveria causar desconforto passa a ser aceito como parte da vida adulta. Trabalhar muito e ganhar pouco vira regra, não exceção. Com o tempo, questionar esse modelo começa a parecer ingenuidade. Prosperar parece coisa de outro mundo, de outra realidade, de outras pessoas. O esforço deixa de ser associado a crescimento e passa a ser associado apenas à manutenção. Essa adaptação não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência emocional em ambientes hostis. O ser humano se ajusta para não quebrar. O problema é que, ao se ajustar demais, ele para de imaginar algo diferente. Quando sobreviver vira o objetivo final, qualquer coisa além disso parece exagero. E é assim que a pobreza deixa de ser apenas econômica e passa a ser também simbólica. Não porque a pessoa não queira mais, mas porque aprendeu que querer mais dói. Entender essa normalização é essencial, porque enquanto sobreviver continuar sendo tratado como suficiente, o trabalho pobre continuará sendo aceito como destino inevitável e não como um problema a ser enfrentado. A zona de conforto ilusória. Quando se fala em zona de conforto, muita gente imagina tranquilidade, facilidade ou até comodismo. Mas na realidade de quem vive do trabalho pobre, essa zona não tem nada de confortável, ela é apenas previsível, e em contextos de escassez, previsibilidade vale mais do que conforto. Essa zona se forma quando a pessoa aprende exatamente até onde pode ir sem que tudo desmorone. Ela sabe quanto pode gastar, quanto pode atrasar, quanto pode apertar. Vive no limite, mas em um limite conhecido. E isso cria uma falsa sensação de controle. O medo não é de trabalhar mais. O medo é de tentar algo diferente e perder o pouco que já foi conquistado. Não o pouco ideal, mas o pouco real. Aquilo que garante o básico. Aquilo que evita o caos. É por isso que muitas pessoas permanecem em rotinas que claramente não trazem crescimento. Não porque achem boas, mas porque sabem lidar com elas. O conhecido, mesmo ruim, parece menos ameaçador do que o desconhecido, mesmo promissor. Essa zona de conforto ilusória também é alimentada pela falta de margem para erro. Quando não existe reserva financeira, errar não é aprendizado, é queda. Não há espaço para tentativa, não há colchão para amortecer. Qualquer decisão vira tudo ou nada. Com o tempo, o risco passa a ser evitado a qualquer custo. Ideias novas são descartadas antes mesmo de serem consideradas. Mudança vira sinônimo de perigo, e o esforço se concentra apenas em manter o que já existe, mesmo que seja pouco. Essa lógica cria um bloqueio silencioso. A pessoa não se vê como alguém que pode crescer, ela se vê como alguém que precisa se virar. A diferença parece sutil, mas muda completamente a forma de pensar o futuro. O mais delicado é que de fora isso pode parecer acomodação, mas por dentro é autoproteção. É o cérebro tentando evitar experiências que já trouxeram dor, frustração ou perda. A zona de conforto ilusória não é um lugar bom. É apenas o lugar menos assustador disponível. E enquanto as alternativas continuarem parecendo arriscadas demais, essa zona vai continuar sendo escolhida. Entender isso é fundamental para não cair em julgamentos fáceis, porque ninguém escolhe viver limitado por prazer. As pessoas escolhem o que parece menos perigoso dentro das opções que têm, e muitas vezes essas opções são extremamente restritas. O cansaço como mecanismo de controle. Existe um fator central que raramente entra nessa discussão, mas que explica muita coisa: o cansaço. Não um cansaço pontual, mas um estado permanente de exaustão física e mental. Quando alguém vive assim por anos, isso muda completamente a forma como pensa e decide. O trabalho pobre não consome apenas tempo,
ele consome energia vital. Depois de longas jornadas, transporte cheio, pressão constante e pouco retorno financeiro, sobra muito pouco espaço interno para refletir sobre o futuro. O corpo pede descanso e a mente só quer desligar. Esse cansaço contínuo empurra as pessoas para o modo automático. A vida passa a ser resolvida no curto prazo. Resolver o dia, resolver a semana, resolver o mês. Pensar além disso parece pesado demais. Planejar vira luxo. Quando a energia mental está baixa, a capacidade de questionar também cai. A pessoa não para se perguntar se aquilo faz sentido, se existe outra forma, se dá para buscar algo melhor. Não porque não queira, mas porque simplesmente não consegue. Nesse estado, qualquer proposta de mudança soa como mais trabalho, mais esforço, mais desgaste. Mesmo que prometa algo melhor no futuro, o corpo já está esgotado demais para acreditar nisso. A prioridade vira apenas sobreviver sem colapsar. O lazer, quando existe, não cumpre função de renovação. Ele vira anestesia. É a tentativa de esquecer, nem que seja por algumas horas, a pressão constante. Não é descanso verdadeiro, é fuga momentânea. Esse ciclo cria um efeito silencioso de controle social. Pessoas exaustas não se organizam, não planejam, não arriscam. Elas apenas se mantêm funcionando. E isso não acontece porque alguém impõe diretamente, mas porque o sistema de sobrevivência contínua gera esse resultado. É importante dizer, isso não é uma falha individual, é uma resposta humana a um ambiente desgastante. O cérebro prioriza o que é imediato quando sente que está sempre à beira do limite, enquanto o trabalho continuar consumindo tudo o que a pessoa tem, tempo, energia e atenção, qualquer discurso sobre mudança vai parecer distante da realidade. Não adianta falar de prosperidade para quem mal consegue descansar. Entender o papel do cansaço é essencial para compreender por que tanta gente permanece onde está. Não é falta de ambição, é exaustão acumulada. E ninguém sai de lugar nenhum quando está apenas tentando não cair. Mas por que não faz nada para mudar? Essa é talvez a pergunta mais comum quando se fala de trabalho pobre, e também uma das mais injustas quando feita sem contexto. Mas por que não faz nada para mudar? Parece simples, lógica, até razoável. O problema é que ela ignora quase tudo que vem antes dessa escolha. Mudar custa caro, não só financeiramente, mas emocionalmente. Exige energia, tempo, confiança e margem para errar. E essas são justamente as coisas que mais faltam para quem vive na base da sobrevivência. Para alguém que já vive no limite, tentar algo novo não é apenas uma aposta. É um risco que pode comprometer o pouco que sustenta tudo. Errar não significa aprender com a experiência. Errar pode significar atrasar aluguel, faltar comida, perder um apoio importante, gerar instabilidade dentro de casa. Além disso, existe o custo psicológico da frustração. Muitas pessoas já tentaram mudar antes, já aceitaram promessas, já confiaram em oportunidades que não deram em nada, já se arriscaram e caíram. Cada tentativa frustrada deixa uma marca. A confiança vai sendo corroída aos poucos. Com o tempo, a mente aprende a se proteger. Passa a descartar possibilidades antes mesmo de analisá-las. Não por falta de coragem, mas por excesso de memória de dor. A pessoa não pensa, isso não vai dar certo. Ela pensa, não posso me dar ao luxo de tentar. Outro fator importante é a falta de referências próximas. Quando ninguém ao redor conseguiu sair daquela condição, a mudança parece algo distante, quase irreal. Prosperar vira exceção, não possibilidade. Algo que acontece com outros, não com gente comum. A pergunta por que não muda também carrega uma expectativa silenciosa de que a pessoa faça isso sozinha, como se fosse apenas uma questão de força de vontade. Mas sair do trabalho pobre raramente é um movimento individual. É um processo que exige apoio, tempo e ambiente favorável. Quando tudo isso é ignorado, a pergunta deixa de ser curiosidade e vira cobrança. E cobrança não gera mudança, gera culpa, silêncio e retração. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que você não faz nada,
mas o que tornaria possível fazer algo sem perder tudo no caminho? Enquanto essa segunda pergunta não for levada a sério, muita gente continuará onde está. Não por escolha confortável, mas por falta de alternativas seguras. O papel da cultura e do ambiente. Nenhum comportamento se sustenta sozinho por muito tempo. Aquilo que milhões de pessoas fazem diariamente não nasce apenas de decisões individuais, mas de um ambiente que reforça, normaliza e até recompensa certos padrões. O trabalho pobre também é fruto de um aprendizado cultural. Desde cedo, muitas pessoas escutam frases que moldam expectativas. Isso é a vida. Trabalha quieto que é melhor. Não inventa moda. Quem nasce pobre, morre pobre. Essas ideias não surgem do nada. Elas são transmitidas como mecanismos de proteção, mas acabam funcionando como limites invisíveis. O ambiente ensina o que é aceitável desejar. Em muitos contextos, querer apenas sobreviver é visto como sensato. Querer mais pode soar como arrogância, ilusão ou irresponsabilidade. O medo de parecer ambicioso pesa mais do que o desejo de crescer. Outro fator importante é a comparação constante para baixo. Quando o referencial é sempre alguém em situação pior, o desconforto diminui. Isso gera alívio momentâneo, mas também reduz a urgência por mudança. A mediocridade deixa de incomodar quando se torna comum. O sucesso, quando aparece, costuma ser tratado como exceção, algo raro, quase acidental. Deu sorte, conheceu alguém, foi um caso fora da curva. Essa narrativa tira do coletivo a sensação de possibilidade. Prosperar vira algo distante, reservado a poucos, não um caminho viável para pessoas comuns. O ambiente também pune quem tenta sair do padrão. Quem muda de rota muitas vezes enfrenta desconfiança, ironia ou pressão para voltar ao normal. O grupo tende a proteger o equilíbrio que conhece, mesmo que esse equilíbrio seja precário. Com o tempo, essa cultura cria uma identidade coletiva baseada na resistência, não no crescimento. Ser forte passa a significar aguentar. Persistir passa a significar suportar. E qualquer tentativa de romper esse ciclo parece ameaça à ordem estabelecida. Nada disso acontece porque as pessoas gostam de viver assim. Acontece porque o ambiente ensina, reforça e repete essa lógica todos os dias. E quando uma ideia é repetida o suficiente, ela deixa de ser questionada. Entender o papel da cultura e do ambiente é essencial para tirar o peso da culpa individual. Porque ninguém escolhe sozinho aceitar pouco. Essa escolha é construída, reforçada e mantida por um sistema de expectativas coletivas que define até onde cada um acredita que pode ir. Questionar, não afirmar. Depois de tudo isso, surge uma pergunta inevitável, uma pergunta delicada, que precisa ser feita com cuidado, sem simplificações. Será que algum tipo de ajuda social pode, em certos contextos, acabar reforçando essa permanência no trabalho pobre? Não como causa principal, não como vilão, mas como parte de um cenário maior. É importante deixar algo muito claro: o auxílio social surge para aliviar a dor imediata, para evitar o colapso, para garantir o mínimo, e nesse sentido ele cumpre um papel fundamental. Sem esse suporte, milhões de pessoas estariam em situação ainda mais vulnerável. Mas a pergunta não é se o auxílio é necessário. Ele é. A pergunta é outra. O que acontece quando o auxílio entra em um ambiente onde o trabalho já não oferece perspectiva real de crescimento? Quando o trabalho paga pouco, consome tudo e não gera futuro, qualquer forma de estabilidade, mesmo mínima, passa a ter um peso enorme. O auxílio, nesse cenário, pode acabar funcionando como um complemento emocional à sobrevivência. Não porque estimula a acomodação, mas porque reduz o risco de queda total. Isso levanta um questionamento legítimo. Se o trabalho não oferece saída e o auxílio oferece previsibilidade, qual deles parece mais seguro para quem vive no limite? Não é difícil entender porque muitas pessoas não veem o auxílio como obstáculo, mas como proteção. Ele não substitui o trabalho, mas suaviza o impacto de um sistema que exige muito e entrega pouco. Nesse sentido, talvez o auxílio não crie o problema,
ele apenas revela o tamanho dele. A permanência não nasce do conforto, mas da comparação entre riscos. Entre um trabalho que não garante avanço e uma ajuda que garante o mínimo, a escolha deixa de ser moral e passa a ser prática. Por isso, afirmar que o auxílio faz as pessoas se acomodarem é uma simplificação perigosa. Ignora o contexto, ignora o trabalho pobre, ignora o cansaço, o medo e a falta de alternativas reais. Talvez a pergunta mais honesta não seja se o auxílio atrapalha, mas por que o trabalho, em tantos casos, não consegue competir como caminho de dignidade e crescimento. Enquanto o trabalho continuar oferecendo apenas sobrevivência, qualquer apoio mínimo vai parecer mais seguro do que arriscar tudo por quase nada. E isso não diz tanto sobre o auxílio, diz muito mais sobre a qualidade das oportunidades disponíveis. Sair do trabalho pobre não é só querer. Depois de tudo isso, fica mais fácil entender por que sair do trabalho pobre não é simplesmente uma questão de vontade. Não se trata de acordar um dia mais motivado, trabalhar mais duro ou pensar positivo. Trata-se de condições reais. O discurso de que basta querer ignora algo fundamental. Ninguém constrói algo novo quando está o tempo todo tentando não perder o pouco que tem. Prosperar exige margem, margem de tempo, de energia, de erro. E o trabalho pobre, na maioria das vezes, não oferece nenhuma dessas coisas. Quando toda a renda é consumida pela sobrevivência, não sobra espaço para planejamento. Quando todo o esforço é usado para manter o básico, não sobra força para arriscar. Quando todo erro pode virar um desastre, a prudência deixa de ser escolha e vira necessidade. Isso não significa que as pessoas não sonham. Sonham sim, mas aprendem a sonhar baixo, não por falta de ambição, mas por autopreservação. Sonhos grandes, em ambientes frágeis, machucam mais quando não se realizam. Talvez o maior problema do trabalho pobre não seja apenas o salário baixo, mas o quanto ele encolhe o horizonte. A pessoa continua se movimentando, mas sem sair do lugar. Continua tentando, mas sem avançar. Vive ocupada demais para perceber que está presa em um ciclo. E aqui entra um ponto importante. Entender isso não é justificar a permanência, é humanizar a análise. É trocar julgamento por compreensão. Porque só quando o problema é compreendido de verdade é que surgem soluções reais. Se a sociedade quer que as pessoas saiam do trabalho pobre, precisa oferecer algo além do discurso. Precisa oferecer transição, segurança e perspectivas concretas. Caso contrário, o risco sempre vai parecer grande demais. Talvez a pergunta mais honesta não seja: por que o brasileiro se contenta com tão pouco? Mas, em que momento ele aprendeu que isso era o máximo que podia ter? Enquanto essa resposta não for enfrentada com seriedade, o trabalho pobre continuará sendo tratado como escolha individual, quando na verdade é resultado de um conjunto de condições que moldam comportamento, expectativa e limite. Entender isso é o primeiro passo para sair do julgamento raso e começar a enxergar a realidade como ela é. E só a partir daí é possível pensar em mudança de verdade. Se esse vídeo te fez pensar, questionar ou até se incomodar em algum ponto, o objetivo foi cumprido. Não é sobre ter respostas prontas, é sobre começar a fazer as perguntas certas. Se você vive ou já viveu essa realidade, compartilhe a sua experiência nos comentários. Aqui, o espaço é de respeito e escuta. E se você quer continuar essa reflexão, no próximo episódio a gente vai aprofundar ainda mais esse tema, olhando para outras camadas que quase nunca são discutidas. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e até o próximo vídeo.